Como se libertar de prisões emocionais? Você está se vendo esses últimos dias assim, pensando muito no passado, remoendo algo que aconteceu? Você tem tido muitas memórias assim de situações que já aconteceram há muito tempo, há meses, anos até, mas aquilo está tão vivo dentro de você que você não consegue ter paz, parece que você revive aquilo todos os dias. Então esse vídeo aqui é para você. Pense em um negócio, né, gente, que tem a capacidade de nos perseguir e pior ainda, de tirar a nossa paz. É o passado. Você fica com memórias de pessoas que já se foram. E não é errado ter memórias, o problema é quando essas memórias te fazem mal, sendo elas boas ou ruins. Porque tem até memórias boas que quando elas vêm assim, a gente começa a se sentir mal, porque começa a sentir saudade da pessoa. Parece que tem um buraco dentro do seu coração que foi causado pela dor. Infelizmente, várias pessoas sofrem com essa situação aqui e você pode até chegar a se sentir preso emocionalmente, um relacionamento que tu teve faz um tempão, mas a pessoa está aí, viva dentro de você, você pensa muito nela, você não consegue esquecer, e aí tu chega lá e vê que a pessoa já está seguindo a vida, já está em outra, e você está com ela dentro do seu pensamento. Isso te faz mal com certeza e se torna uma prisão, porque você acaba vivendo mais para aquela pessoa do que para você. E as prisões emocionais, elas podem se manifestar dessas formas aqui. Tem pensamentos constantes acerca de situações passadas. Quando você sente muito medo, medo de ser rejeitado, medo do futuro, medo até do presente, mágoas e ressentimentos que nunca passam. Quando você lembra de alguém, você sente raiva da pessoa. Alguns pensam que para você conseguir perdoar alguém, para você ter essa prova de que você perdoou, é necessário conviver com a pessoa. Eu discordo totalmente disso, porque para eu saber se eu perdoei alguém, basta eu pensar nisso. Lá no livro do Dr. Joseph Murphy, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que tem o teste ácido do perdão. O teste consiste no seguinte: pense na pessoa. Se você ficou com raiva ao pensar nela, você sentiu uma ira dentro do seu coração, pronto. Isso mostra que você não perdoou a pessoa. Já é suficiente. Não precisa você conviver, trazer para perto, colocar a pessoa dentro da tua casa, até porque tem casos que não dá. Tem pessoas que não dá para você ficar colocando dentro de casa, porque já sabe, né? Então, é suficiente pensar na pessoa. E aí, quando você pensa e percebe que tem uma ira ali dentro, que está ali escondida, mas existe, pronto, já sabe que tu não perdoou. Ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento. Aí você começa a sentir dentro de você uma tristeza que ela nunca passa, nunca vai embora, é estranho. E você não entende de onde está vindo. O teu caso pode não ser um caso de ir ao psicólogo ou psiquiatra. Pode ser um caso espiritual. Você tem que se libertar disso e os profissionais ajudam, mas possa ser que tu chegue, por exemplo, em um psiquiatra e você fale que sente uma tristeza, ele vai passar o remédio, tu vai tomar e ver que a tristeza não vai passar, porque na verdade a tristeza está sendo causada por motivos de mágoa, ressentimento, raiz de amargura, por você estar se sentindo preso ainda com alguém que você não esqueceu. E quando você conseguir resolver isso aqui, a questão da tristeza já vai embora. Por exemplo, eu conheço o caso de uma pessoa que ela perdeu alguém, ela pegou aquela dor e construiu um altar para a dor. E nós podemos acabar fazendo isso, pegando a nossa dor e construindo um altar para ela. Aí a pessoa toma remédio. O remédio vai resolver aquela causa dela? Não. Vou te falar o porquê. Na verdade, aquela dor já virou um altar. Ela tem que destronar essa dor, porque ela criou um trono para a dor dentro do seu coração. Essa dor provavelmente esconde também uma revolta contra Deus, por ter permitido que a pessoa fosse da forma que foi, porque foi uma situação assim bem triste. Na verdade, toda morte é triste, né? Mas eu digo assim, foi uma situação bem trágica mesmo. Eu já passei por isso que eu falei para vocês, do pastor que o Senhor levou, um pastor que eu tive. Eu criei também essa revolta e o Espírito Santo começou a falar: olha, essa dor está vindo porque você está revoltada contra Deus, você está chateada com Deus. E isso está criando esse buraco dentro de você. Esse buraco que está aí dentro de você, essa dor, você tem que me deixar preencher isso aí. Então foi que eu comecei a entender. No caso dessa pessoa que eu estou te falando aqui, é exatamente igual. Ela está
cultivando aquela dor, ela alimenta aquela dor. Eu sei que não é fácil, é um processo difícil, mas pense que já faz anos que isso aconteceu. E a pessoa lá, tomando remédios antidepressivos, tentando preencher o seu vazio com tarefas, com atividades, servindo pessoas, e isso é ótimo, mas quando você faz aquelas coisas com a intenção de preencher o vazio da sua alma, não vai adiantar, porque assim, vai ser só uma camuflagem, porque quando você chegar em casa, que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, você vai lembrar de tudo, vai pensar, principalmente à noite, que é um momento que a gente pensa bastante. Então vai chegar um momento que você vai ficar pensando muito naquilo. Então não adianta a gente ficar preenchendo a nossa dor com coisas que vão servir apenas para camuflar. Isso daqui não vai nem trazer alívio, só vai camuflar. Depois, quando você chegar em casa, que você estiver só, principalmente, você vai voltar a pensar na dor e vai começar a doer de novo. E isso vai se tornando aquele ciclo. Estão entendendo aqui? Muitas pessoas tomam medicamentos antidepressivos e não resolvem porque o caso dela não é caso de antidepressivo. Ela tem que deixar Deus tratar aquela raiz. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. As prisões emocionais, elas podem travar a sua vida. Quando você está preso emocionalmente, você acaba criando um vínculo tão grande com aqueles sentimentos ali que você está retendo, que isso pode acabar te sufocando. E tem depressões que vêm desse excesso de pensamentos, excesso de passado, você guarda muitas coisas ali que não são para guardar. E você conseguiria resolver de uma forma bem simples, entregando para Deus. O problema é que a gente não entrega a Deus as coisas, isso vai acarretando em problemas. Nós pensamos muito no passado e nos preocupamos muito com o futuro. E a Bíblia fala, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. Tenho hoje para viver? Vive hoje. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quando a gente tenta seguir ali, fora da palavra, pode ter certeza, tudo que a gente fizer, que estiver fora da palavra de Deus, que estiver fora da direção de Deus, vai dar errado. Então, por que a gente vê tantas pessoas assim, ansiosas? Pelo simples fato da gente se preocupar demais com o futuro. Como se nós tivéssemos o controle dele. Nós não temos. Então, se a gente parar para de fato praticar aquilo que a palavra nos instrui a fazer, que é entregar a nossa vida ao Senhor, isso daqui já vai resolver bastante os nossos problemas. Então Jesus, ele veio para libertar aqueles que estão presos, não só fisicamente, mas os que estão presos internamente. Quantas pessoas estão presas hoje mesmo em presídios, em cadeias físicas, porque na verdade aquela pessoa, antes de ser presa fisicamente, ela estava presa internamente. Revoltadas porque talvez cresceu em um lar desestruturado, tiveram pais com relacionamentos péssimos, relações tóxicas, e tiveram a família ali toda bagunçada, e de algum modo aquilo contribuiu para que a pessoa se envolvesse com a vida errada, de criminalidade. Por quê? Por conta daquilo que ela cultivou dentro de si. Palavras de maldição que foram lançadas pelo pai, pela mãe, pelo tio, por outras pessoas que falavam que ali a pessoa não daria para nada, que a pessoa era sem futuro e coisas do tipo, que são palavras de maldição também, mas a gente pode pensar que isso vai gerando uma revolta dentro da pessoa. Pense aí você ouvir alguém te amaldiçoar todos os dias, um parente, alguém que você considera, que você tem estima, e a pessoa lá te esculhambando, falando que tu é ruim, que tu vai dar para o que não presta. Pense aí. É muito pesado para um ser humano ter que lidar com isso. E a pessoa vai crescendo com aquela revolta. De repente, uma criança, e ela desde sempre ouvindo esse tipo de coisa aqui, ela vai crescer revoltada, ela vai crescer indignada. Ela pode crescer e seguir caminhos tortuosos por conta de palavras que ela ouviu ali na sua fase da infância, até a pessoa chegar a esse nível de entrar em uma prisão
física. Então eu quero te lembrar que Jesus, ele veio para libertar você dessas prisões emocionais, dessas prisões espirituais. Só que ele não vai forçar, ele vai respeitar. Se você permitir, ele vai fazer. Se você não permitir, ele não fará. Uma coisa que eu tenho aprendido assim nessa caminhada é que o Espírito Santo, ele atua com liberdade, ele é muito educado. Então, se você deixar ele entrar, se você der liberdade para ele entrar, ele entra. Se você não quiser, ele vai ficar do lado de fora. Então, é uma opção sua, é uma decisão sua, deixar ele entrar ou não. E como que eu faço para ser liberto das prisões emocionais? O primeiro passo é você reconhecer que você está preso. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, se eu chego assim e falo, não, eu estou bem, não estou precisando de ajuda não, eu não estou doente, então não vou até um hospital. Eu não preciso de um remédio porque eu não estou doente, eu estou bem. Agora, se eu reconheço que eu estou precisando de cura, de tratamento, de ajuda, então agora eu vou me dispor a ir buscar um tratamento médico, de buscar auxílio, porque eu entendo que eu preciso. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa dessa ajuda. Salmos 32, verso 5 diz assim: Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, a coisa que a gente tem que aprender a fazer é confessar os nossos pecados a Deus. Como que eu faço isso? Você vai chegar no seu secreto da oração, só você e Deus. Lembra de uma coisa: ninguém vai estar ali para te julgar, para te condenar. Deus, ele está ali disposto a te ouvir. E é Deus. Seja sincero, fale assim: Deus, eu fiz tal coisa, eu errei. Fale com o Senhor tudo que está dentro de você. Eu me sinto culpado por isso, eu me sinto preso por isso, eu fiz algo que eu me arrependi, eu não consigo esquecer aquela pessoa. E eu preciso da tua ajuda, porque sozinho eu não consigo. Essa sua dificuldade aí, essa sua prisão, essa sua depressão, pode ser que seja pelo fato de você não ter confessado algum pecado para Deus. E está aí. A tua mente ainda pesa em relação àquilo. Você entende que aquilo te faz mal, só que você não aceita. Ou você nem se deu conta disso ainda. Então essa questão de confessar os pecados é muito importante. Chega no seu secreto, fala com Deus. Deus está disposto a te ouvir, sabe? Não precisa você ter vergonha, ter medo. Pode ter certeza. Deus, ele está disposto a te ouvir. Então fica bem tranquilo que ele vai te ouvir. E é isso, sabe? Não tem que ficar com aquele receio de falar para Deus. Fale tudo. Tudo que está aí dentro guardado, fale para Deus. Tire assim as coisas mais profundas que tu tem medo de falar, que tu não quer falar. E fale para Deus, porque ele está disposto a te ouvir. Então traga o seu pecado para a luz. Traga para a luz aquilo que te aprisiona. O que é que te aprisiona? O que é que está te incomodando? O que é que você quer deixar? Traga para a luz. E você vai ver que as coisas vão começar a aliviar para o seu lado. É uma falta de perdão? Você está com dificuldade para perdoar alguém? Perdoe. E algo que eu aprendi sobre o perdão é que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Então, eu decido perdoar. Eu quero perdoar. Eu vou perdoar. Ainda que eu não esteja sentindo nada. Porque assim, se eu for esperar sentir vontade de perdoar para perdoar, possa ser que a vontade nunca chegue. Então eu aprendi a perdoar logo, sabe? Mesmo que eu não esteja sentindo, eu falo, eu perdoo essa pessoa agora. E uma das formas que me ajuda bastante nesse processo, porque sempre tem alguém que vai tentar tirar nossa paz, que vai nos perturbar, faz parte, é você orar pela pessoa. Porque quando você começa a orar pela pessoa, como que tu vai sentir raiva de alguém por quem tu ora todos os dias? E é exatamente isso que a Bíblia manda que nós façamos. Então ore pela pessoa, entregue ela para Deus e deixe. Senhor, abençoa aquela pessoa que me fez mal. Fale o nome da pessoa. Outro ponto também é que quando você for confessar o pecado, fale o nome do pecado. Eu fiz tal coisa. Eu menti, eu tratei uma pessoa mal, eu fui mal educado tal dia com tal pessoa, pode falar. Traga para a luz e confesse. Olha, Deus, eu tenho que perdoar fulano, não consigo perdoar, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Só o Senhor para me ajudar aqui, porque eu estou aqui minado de raiva. A minha vontade era de pegar aquela pessoa e fazer alguma coisa com ela, mas
eu não vou fazer isso, eu quero que o Senhor me ajude a ser livre disso aqui, eu quero liberar perdão. E renove a sua mente, como está escrito em Romanos 12:2. Tira os pensamentos tóxicos e insira pensamentos bons, substitua eles. Viva coisas novas. Quando você estiver assim pensando bobagem, pega um livro, vai ler a Bíblia. Coloca uma reflexão da palavra, uma Bíblia em áudio. Faz alguma coisa para tirar o seu pensamento dessas coisas ruins aqui. Pare de pensar em quem te fez mal de uma forma ruim. Pare de ficar falando dessas pessoas para os outros. Ai, porque fulano fez isso. Esquece. Deixa a pessoa lá, deixa nas mãos de Deus. Entrega para Deus ela, entrega tudo para Deus. Com o passar do tempo você verá que você vai começar a ficar mais livre quando você decidir liberar. Quando você decidir perdoar. Você vai ficar muito melhor do que se você ficar tentando reter aquele negócio, sabe? Esse aqui é o primeiro passo para você ser liberto das prisões emocionais. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.